Olá! Bem-vindos à nossa análise do plano de leitura do dia 118. Hoje a gente vai explorar um tema bem fascinante, um fio que conecta todas as leituras de hoje, o contraste entre aquilo que está escondido e o que Deus decide revelar. E para começar, o livro de Jó já lança essa pergunta fundamental, que vai ser o nosso guia hoje. A gente vai mergulhar fundo na diferença entre o que nós conseguimos desenterrar com nosso próprio esforço e aqueles tesouros que só dá para receber através da revelação divina. Nossa primeira parada é em Atos capítulo 12, com uma história nossa de tirar o fôlego. Pedro está numa prisão que é praticamente uma fortaleza, e humanamente falando, não existe esperança. Mas aqui não se trata de um plano genial de fuga, não. Aqui é um caso de libertação revelada por Deus. Pensa um pouco na dimensão disso aqui. Herodes não estava para brincadeira. Ele colocou 4 grupos de 4 soldados cada um. 16 guardas para vigiar uma única pessoa. A situação era completamente sem esperança, um beco sem saída mesmo. A mensagem ali era bem clara: ninguém escapa. E aí, no meio dessa fortaleza toda, a intervenção de Deus é surpreendentemente simples. Sem planos mirabolantes, sem cavatúneis. São só comandos diretos de um anjo. Levante-se, vista-se, siga-me. A autoridade de Deus simplesmente atravessa toda a força e a burocracia humana. E o mais curioso de tudo é a reação da igreja. Eles estavam lá orando com toda a força pela libertação de Pedro. Mas quando a resposta literalmente bate na porta, eles não acreditam. A exclamação da serva Rode é vista com desconfiança. Isso mostra como a revelação de Deus muitas vezes vai além até das nossas orações mais ousadas. E olha só essa comparação, ela ilustra perfeitamente o confronto. De um lado você tem o poder de Herodes aqui na terra, com toda a sua força militar, sua arrogância. Do outro, o poder de Deus. Herodes precisa de 16 soldados. Deus precisa de um anjo. Herodes se exalta e acaba sendo consumido. Já a palavra de Deus que ele tentou calar continua crescendo. A grande revelação aqui é sobre quem de fato está no controle. Agora vamos avançar um pouco e ver como essa ideia se desenrola lá em Josué. A gente sai de uma liberdade que foi revelada para uma promessa que é revelada. À primeira vista, esses capítulos podem até parecer só um monte de listas, né? Nomes de cidades, fronteiras, mas o ponto central aqui é que cada nome nessa lista é a revelação de uma promessa antiga se tornando realidade. É exatamente isso. Por gerações, o povo de Israel se apegou a uma promessa, uma ideia abstrata de uma terra. E aqui, nesses capítulos, essa promessa se torna algo concreto, propriedade, com fronteiras, cidades, nomes. É como se fosse um mapa da fidelidade de Deus, revelado em detalhes geográficos. E no meio de todas essas listas, a gente encontra essa pequena joia, a história de Axa. Ela recebe a terra que foi prometida, mas ela tem a ousadia de pedir mais. Ela pede as fontes de água, que eram, na prática, a fonte de vida para aquela terra. É um modelo incrível de como podemos nos aproximar das promessas reveladas de Deus, não apenas aceitar, mas buscar a bênção completa que elas carregam. E agora, nossa última leitura nos leva para Jó, capítulo 28, onde esse tema de escondido versus revelado chega no seu ponto mais alto. O capítulo começa como um poema, uma celebração da incrível capacidade humana de achar tesouros escondidos nas profundezas da terra. É realmente impressionante o que a humanidade é capaz de fazer. O poema descreve como nós cavamos fundo, nos penduramos em abismos, mudamos o curso dos rios. Nós somos exploradores por natureza, conseguimos trazer para a luz os segredos mais profundos e escuros da terra. E então, bem no meio desse elogio todo à capacidade humana, o poema dá uma virada brusca. Depois de celebrar tudo que a gente consegue encontrar, ele faz a pergunta definitiva. Tá, a gente pode achar ouro, prata, safiras, mas e a sabedoria? Onde é que ela se esconde? O poema deixa bem claro que a sabedoria, ela está em outra categoria. Não dá para comprar com todo o ouro do mundo, nem para minerar da terra. A localização dela está escondida de todo ser vivo, dos pássaros no céu até os maiores exploradores. É o único tesouro que está totalmente fora do alcance da busca humana. Então, se a sabedoria não pode ser encontrada, como a gente consegue ter acesso a ela? A resposta, assim como a liberdade de Pedro e a herança de Israel, não está em encontrar, mas em receber uma revelação. E aqui está, o clímax do capítulo e do nosso estudo de hoje, a sabedoria.
o tesouro mais precioso, aquele que não dá para descobrir, não é um o que ou um onde, mas sim um quem. Ela não é encontrada pela exploração, mas é revelada através de um relacionamento com Deus. Temer ao Senhor, ou seja, ter por Ele o mais alto respeito e reverência, isso sim é sabedoria. Então, juntando todas as peças, a gente vê um padrão muito claro. A liberdade que Pedro viveu não foi conquistada, foi revelada. A terra que Israel recebeu não foi só tomada, foi a revelação de uma promessa. E a verdadeira sabedoria, o maior de todos os tesouros, não é encontrada pela genialidade humana, mas é revelada por Deus àqueles que o temem. Espero que essa análise tenha sido proveitosa. Se essas conexões entre as escrituras fizeram sentido e trouxeram algo novo, curta e siga o canal Pneuma BR para a gente continuar junto nessa jornada de descoberta. E para fechar, fica a reflexão. Em meio a tantas buscas, tantos esforços, talvez o maior tesouro esteja esperando não para ser encontrado, mas para ser revelado. Em que área da vida existe essa necessidade de Deus revelar algo hoje? Uma direção, uma liberdade, uma sabedoria? Fica a reflexão. Até a próxima.